Giovana. Pronto, estamos com os quatro autores presentes. Pessoal, todo mundo ouve bem? Legal. Então, daqui um minutinho a gente começa. Ou, na verdade, já podemos começar, né? Já estamos todos aqui. Meu nome é professor Fernando Cossenza, eu sou o moderador dessa sessão. A Linda é a assessora principal da sessão, e a Tatiane, assessora suplente, também está aqui conosco, que é sempre legal, porque é mais gente para contribuir aqui. Aqui todos somos colegas, e a ideia é contribuirmos para o trabalho, aprender com vocês e ajudar a evoluir a pesquisa de vocês. Aí eu sou mestre e doutor em administração pública pela GV, então eu gosto muito de acompanhar trabalhos na área de administração pública, como esses aqui. Atualmente faço a pesquisa de pós-doutorado na FEA e sou professor da FIA. Para a gente começar, a organização do seminário deixou aberto para que a gente decidisse se usaríamos os vídeos ou se preferiríamos fazer as apresentações. Vocês já têm alguma experiência? Já passaram por alguma outra sessão? Tem alguma preferência? Por favor, você pode abrir o microfone e falar. A gente tem que decidir junto aqui o modelo. Eu acho que como a gente já gravou o vídeo, né? Já no tempo certinho, seria mais É, é Eu o que concordo, é o eu que é concordo o com ela. que é o que os autores estão preferindo. Ok, então vai funcionar assim. A Linda, certo, Linda? Você coloca o vídeo, tudo certo aí? Certo, professor. Mas para essa parte do vídeo, eu vou pedir a Tatiane para me ajudar. O meu computador está com problemas de som, então a Tatiane está aí para ajudar. Então Ah, ela tudo vai me bem. ajudar nessa parte. Tá bem, Tatiane? Tudo bem, professor Fernando, pode ser? Claro, a Tatiane já me assessorou antes e eu já vi que ela é super criteriosa aqui com a tecnologia. Então Pois a é. Tati, sem problema, Linda. Por isso que a gente está em três aqui. Então a Tatiane vai pôr o vídeo, a gente assiste o vídeo, e aí uma outra decisão é se a gente segue o roteiro, que é o vídeo de 8 minutos, aí um debate de 8 minutos, depois outro vídeo, e ao final, mais ou menos uns 22 minutos de debate final, ou se a gente assiste os 4 vídeos e depois volta debatendo cada trabalho. Qual é a vantagem de fazer assim? Eu fiz assim na sessão da manhã presencial na FE. A gente garante que todo mundo vai. Que, na verdade, funciona melhor quando a apresentação é feita ao vivo, né? A gente garante que todo autor teria tranquilidade para fazer a apresentação. Quem ficar por último não vai ter que correr mais. Aqui, como é vídeo, esse risco é menor, tá? Mas vai exigir da gente aqui uma deselegância maior para controlar o tempo dos debates, porque senão, no final, a gente está correndo. Vocês entenderam ou não? Vocês têm alguma preferência? Já fizeram de algum jeito que acabou funcionando melhor? Deixar o debate todo para o final ou ir debatendo após cada vídeo? Qual é a opinião de vocês? É como você disse, né, pela sua experiência, que no final é melhor, eu acho que a gente pode fazer assim, se todo mundo concordar.
Pode ser? De acordo. Tem funcionado melhor. É mais fácil de garantir que a gente não vai terminar correndo. Então vamos assim. Então vamos começar. A ordem dos vídeos, tanto faz, né? Então, Eu posso ler aqui, professor, a ordem que está na sequência que está aqui isso, no site. vamos deixar a Tatiane controlar a ordem aí. Ok. Boa tarde novamente. E no chat consta um questionário que eu peço com que vocês se atentem e respondam. Eu agradeço. Esse questionário vai ser colocado agora e também ao fim da sessão. Agora vamos iniciar a sessão. Eu vou ler os trabalhos que será em sequência apresentado, né? Governança em reservas extrativas em Rondônia, a relação entre órgãos responsáveis e conselhos deliberativos. O segundo trabalho é desvendando o desempenho escolar, uma análise dos determinantes de rendimento escolar nas avaliações em larga escala. O terceiro trabalho é coping e narrativas agente estatal e agente cidadão, atuação dos burocratas de nível de rua na interpretação de políticas públicas no contexto brasileiro. O quarto trabalho e último da sessão a ser apresentado é governança e o sistema de avaliação CAPES, uma análise dos índices nas universidades federais do Nordeste. Eu citei que é para vocês saberem a ordem. Agora eu vou passar o vídeo, ok? Eu vou pedir apenas que, se o vídeo não estiver aparecendo ou o áudio também não estiver aparecendo, vocês me informem para que eu possa ver o que é que eu posso fazer aqui, ajustar, certo? Você tanto pode levantar a mão como vocês podem falar mesmo, ligar o áudio e falar. Tatiane, eu vou só fazer um pedido. Eu troquei lá no site do CMED tem a opção de. Isso, tá certo, é isso aí mesmo, isso que eu ia pedir. Porque eu fiz a troca do vídeo e eu já vi que foi o certo. Pode continuar. É isso mesmo? Bom dia a todos, sou o Maxwell Cavalcante Lacerda, aluno de mestrado da Universidade Federal de Rondônia, e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Governança em Reservas Extrativistas em Rondônia, a relação entre órgãos responsáveis e conselhos de gestores. Então, como introdução, tem que o estado de Rondônia é o estado brasileiro que mais possui reservas extrativistas em seu território, segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, sendo 4 reservas extrativistas federais, cujo órgão gestor é o Instituto de Documentos de Biodiversidade, e 21 reservas extrativistas estaduais cadastradas sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Governo do Estado de Rondônia. Então, um dos estados brasileiros com mais significativa presença de reservas extrativistas, que enfrenta desafios únicos na gestão dessas áreas. Para esse trabalho foi utilizada a teoria de governança adaptativa, uma vez que dos vieses das teorias de governança, ela é a que mais consegue trabalhar problemas relacionados a aspectos socioambientais, segundo Dietz, Ostrom e Essen, de 2003, uma vez que as tomadas de decisões podem estar carregadas de valores, perspectivas e interesses que podem acarretar conflitos e que exigem determinadas habilidades para que se chegue de fato às mudanças necessárias. O objetivo desse trabalho é entender a relação de governança entre o órgão responsável e o Conselho Deliberativo das Reservas Extrativistas Federais no estado de Rondônia. Como metodologia, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas através do Google Meet, ligações do WhatsApp, com o presidente do Conselho Deliberativo de 2 reservas extrativistas, que também é servidor do CMBio, e com 3 membros de Conselho Deliberativo, sendo 2 membros da Resex Rio Ouro Preto e 1 da Resex Lago do Cunhão. Foram abordadas durante as entrevistas 3 temáticas baseadas na teoria. A primeira temática é relacionada à estrutura, com o objetivo de identificar as características da relação institucional entre o ICMBio e o Conselho Deliberativo. A segunda é relacionada à complexidade, que buscou identificar aspectos de desafios, problemáticas e dificuldades que surgem durante essa governança. E, por fim, a gestão de conflitos, que tem como objetivo identificar as medidas adotadas e planejamento para mediação e resolução das problemáticas que surgem. Já nos resultados, foi identificado a respeito da caracterização da estrutura que o Conselho Deliberativo eles são formados através de portaria e cada conselho possui seu próprio regimento interno, que determina a periodicidade das reuniões.
Os conselhos são formados por diversos membros e líderes de comunidade, presidentes de cooperativas e associações, representantes da administração pública, como prefeituras e suas secretarias, governo do estado e suas secretarias, e também instituições de ensino. O processo de tomada de decisão ele é formado através de pautas pré-estabelecidas de reuniões que são passadas pelo presidente do conselho, servidor do CMBio, para os membros do conselho para aprovação com 15 dias de antecedência, para que os conselheiros consigam se reunir com os membros que por eles são representados e propor opiniões consensuais para levar às reuniões. Então, nós temos aqui o destaque de alguns trechos de entrevistas que desenham para a gente como que funciona essas reuniões. Então, ele fala que cada comunidade tem um conselheiro, cada comunidade tem uma pessoa que foi eleita pela comunidade para representar. Aqui, outro trecho, ele cita que quando o conselheiro está usando a palavra, ele não pode ser interrompido por ninguém, que é um direito reconhecido. Um outro trecho aqui, que o membro dizendo que gosta, porque é onde tem voz, tem voto, mesmo que seja um voto vencido, mas que ele tenha a oportunidade de expor e deixar registrado em ata as suas opiniões. Então, como resultado dessa primeira parte, nós temos que os principais papéis do conselho são divididos em três. O primeiro, a tomada de decisão a respeito do que de fato acontece na reserva extrativista. O segundo, a respeito das reivindicações que os membros do conselho, representantes da comunidade, fazem ao ICMBio para que chegue ao poder público. E, em terceiro lugar, a prestação de contas do próprio ICMBio para as ações que ele vem desenvolvendo e os resultados que elas vêm gerando. Sobre o resultado número 2, caracterização da complexidade, nós temos identificado cinco grupos aqui de problemáticas. A primeira problemática ela é relacionada a embates e divergências e discussões durante as reuniões. A segunda, a respeito do despreparo de membros do conselho. A terceira, a quebra de sequência de trabalho por trocas de membros ou presidentes. A quarta, sobrecarga do órgão gestor. E a quinta, atendimento de requisições, que nós vamos ver um pouquinho melhor sobre cada uma. Então, a respeito de embates, fica claro que existem muitas discussões ali nas reuniões. Essa é a primeira complexidade. A segunda, a respeito do despreparo. Então, foi identificado que alguns membros, eles são, nas palavras ali do membro do conselho entrevistado, são muito leigos, que às vezes eles querem algo ou fazem requisições que não é possível de atendimento, né? Então, nas palavras dele aqui, alguns são muito leigos e às vezes aquela palavra querer não é poder. Então, às vezes, os membros têm alguma requisição que não pode ser atendida. A quebra de sequência de trabalho, então, quando existe a troca de algum membro, ou principalmente do presidente do Conselho Deliberativo, existe uma quebra da sequência de trabalho. Então, isso também foi identificado como uma problemática ali durante as entrevistas. Também a sobrecarga do órgão gestor, nas palavras da presidente do Conselho Deliberativo, que explica que o servidor do ICMBio, que é responsável para atuar como presidente do Conselho Deliberativo, às vezes ele é presidente de mais de um Conselho Deliberativo, de mais de uma reserva extrativista, e além de suas funções ali, também do seu cargo ali do ICMBio. Então, isso faz com que eles tenham uma sobrecarga e não consiga dar devida atenção para todos os conselhos e para todas as unidades de conservação. Sobre o atendimento das requisições, então, foi apontado ali pela presidente do conselho que, apesar de convidados, os representantes do poder público, como prefeitura, secretarias e governo do estado, por vezes não comparecem às reuniões, o que torna mais difícil essa comunicação e repasse do que está sendo requisitado para que eles saibam, tomem conhecimento e que atendam às requisições da comunidade. E aí, entrando na terceira parte dos resultados, onde eu demonstro como existe essa gestão de conflitos, né, como existe essa resiliência nesse processo de governança, a respeito dos embates, fica claro que a própria estrutura montada ali da relação entre o Conselho Deliberativo e o órgão gestor, a própria estrutura ela já garante que, apesar dos embates, cada membro ele vai ter o respeito ali na discussão e na exposição de ideias. Então, apesar dos embates aparecer também como um problema, ele já, pela própria estrutura, já é solucionado, garantindo a palavra de todos. A respeito do despreparo dos membros, a presidente do ICMBio, do Conselho Deliberativo, ela fala que tem-se a ideia de estão cada vez mais fazendo um preparamento prévio de quando a pessoa assume uma cadeira, para que ela conheça o mínimo para estar debatendo durante a reunião. Sobre a quebra de sequência e também sobre a sobrecarga do órgão gestor, o ICMBio está trabalhando cada vez mais
fortificando grupos de trabalho para que cada grupo tenha ali a sua tarefa e que gaste ali as suas energias para que resolver problemas. Então, está sendo fracionado aí em grupos de trabalho cada problemática que a unidade de conservação tem, para que aquele grupo de trabalho consiga fluir os seus trabalhos ali, independente de quem está sendo membro ou da troca de presidência do conselho. E, por fim, o atendimento de requisições. O ICMBio mostra que está cada vez mais participando de eventos e tudo mais, para que desperte o interesse dos poderes públicos e estar participando das reuniões do conselho. E é isso. Obrigado. Irei passar agora o próximo vídeo. O próximo vídeo é Desvendando o Desempenho Escolar, uma análise dos determinantes de rendimento nas avaliações em larga escala. Olá, eu sou Giovana Lones, mestranda. Olá, eu sou Giovana Lones, mestranda da FUCAP no Espírito Santo, e o meu trabalho é Desvendando o Desempenho Escolar, uma análise dos determinantes de rendimento escolar nas avaliações de larga escala. E o coautor desse artigo é o professor doutor Danilo Marchiori. A gente começa com a afirmação de que a qualidade do ensino se refere ao nível de excelência, eficácia e relevância do sistema educacional, das práticas de ensino, do ambiente escolar e dos resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos e está associado ao rendimento dos alunos e à aprovação. Mas, além da aprovação, como avaliar o rendimento escolar? Uma das formas eficazes de fazer isso é através das avaliações externas em larga escala, que acontecem em vários países. No Brasil, é através do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele dá origem ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o nosso famoso IDEB. Como questão que esse trabalho busca responder, quais fatores contribuem para a queda no desempenho dos alunos nos anos finais do ensino fundamental? E o objetivo é explorar criticamente a interação entre as notas obtidas pelo IDEB, que representa o rendimento escolar, e fatores que influenciam o rendimento dos estudantes, que foram obtidos a partir do censo escolar e dos indicadores educacionais. Como contribuição, visamos fornecer orientações práticas para melhorar a qualidade e a eficácia do sistema educacional e ajudar a determinar quais políticas públicas devem ser aplicadas. Como referencial teórico, estão os autores que tratam das variáveis utilizadas: a formação docente, a regularidade docente, a remuneração docente, a distorção, a idade séria, a reprovação e o gênero, com laboratório de informática, com internet, com biblioteca, a localidade, a etnia, a esfera administrativa e a complexidade da gestão da escola. A metodologia utilizada foi a análise e cruzamento de dados secundários, através das notas do IDEB 2021 e do Censo Escolar 2021, através dos microdados e dos indicadores educacionais. A pesquisa é quantitativa e utilizou o software Jamov e os modelos mistos e lineares generalizados. Resultados. No modelo, aproximadamente 45% da variabilidade do IDEB é explicada pelas variáveis preditoras. Começamos com docentes com curso superior. Em 2021, 95% dos docentes eram graduados ou possuíam pós-graduação, mestrado ou doutorado. Apesar do alto número, a variável docente com curso superior mostrou-se altamente significativa no cenário brasileiro, mostrando que a formação docente influencia o rendimento escolar. Regularidade docente. O indicador avalia a regularidade do corpo docente a partir da observação da permanência dos professores nas escolas nos últimos 5 anos, no caso de 2016 a 2021. O valor positivo da estimativa sugere que a menor rotatividade dos professores está positivamente relacionada ao desempenho do IDEB, indicando que quanto mais regulares são os professores em anos consecutivos, melhor é o impacto no IDEB. Remuneração docente.
Ao contrário de estudos anteriores, a remuneração docente não se mostrou significativa no modelo. O p-valor extremamente alto encontrado significa que a remuneração docente não afeta de maneira relevante o desempenho escolar percebido através do IDEB, o que nos surpreendeu um pouco. A distorção da série e índice de reprovação, como esperado e como visto nos estudos anteriores, demonstraram influência negativa e significativa no rendimento escolar. Ou seja, quanto maior a distorção e o índice de reprovação, pior é a nota. O gênero. A estimativa positiva da variável indica que o aumento no percentual de matrículas femininas está associado a um impacto positivo no rendimento escolar. Isso quer dizer que quanto mais meninas nas escolas, melhor é a nota dessa escola. Com biblioteca ou sala de leitura. A estimativa positiva indica que escolas que possuem bibliotecas ou salas de leitura têm melhor desempenho escolar, principalmente em regiões menos favorecidas, como as regiões Norte e Nordeste. Com laboratórios de informática. Embora com efeito relativamente pequeno, os resultados sugerem que as escolas com laboratórios de informática proporcionam uma ligeira melhora no rendimento acadêmico dos alunos. Isso também foi verificado mais efetivamente nas regiões Norte e Nordeste. Já o acesso à internet nas escolas tem um impacto forte e positivo no desempenho escolar. O desempenho acentuado dessa variável sugere que o acesso à internet pode desempenhar um papel central na melhoria da qualidade do ensino, mesmo que esse acesso não seja destinado aos alunos, mas aos professores na preparação das aulas. Localidade, urbana versus rural. A estimativa negativa indica que as escolas localizadas em áreas rurais estão associadas a piores resultados acadêmicos em comparação às escolas situadas nas áreas urbanas. Isso pode se dar por vários motivos: a dificuldade de acesso à internet, a piora da infraestrutura, a dificuldade de acesso dos alunos e de professores mais qualificados. Esfera administrativa. Escolas federais apresentam resultados melhores que escolas estaduais e municipais. Contudo, das quase 22 mil escolas analisadas, apenas 9 são federais. Então, fizemos uma nova análise comparando apenas as escolas municipais e estaduais e verificamos uma ligeira vantagem das escolas municipais. Complexidade da gestão da escola. O indicador do IDEB possui níveis de 1 a 6, sendo o nível 1 as escolas que possuem até 50 matrículas e funcionam em apenas um turno, e 6 escolas com mais de 500 matrículas funcionando em 3 turnos com 4 ou mais etapas de ensino. Os resultados mostram significância estatística entre os níveis 1 e 5, mostrando que quanto mais complexa a gestão da escola, pior é o rendimento escolar. Etnia. No ato da matrícula, o aluno responsável declara a etnia do estudante, que pode ser não declarada, branca, preta, parda, amarela ou indígena. Tomando como referência, com base nos estudos anteriores, a etnia branca, os resultados mostram diferenças importantes no desempenho escolar entre os grupos étnicos. Os resultados mostram que alunos brancos tendem a obter melhores resultados em comparação aos demais grupos. Portanto, como considerações finais, a análise de desempenho escolar no IDEB revela uma complexidade educacional no Brasil ainda aquém das metas estabelecidas, especialmente no Norte e no Nordeste. Foram identificados fatores relevantes para o rendimento escolar, apontando, entre outros, para a necessidade de investimentos em infraestrutura. Disparidades por etnia sugerem que políticas focadas em equidade são essenciais para garantir o acesso igualitário a uma educação de qualidade. Com estudos futuros, sugerimos que fatores como o nível socioeconômico das famílias, a infraestrutura escolar e o engajamento dos pais sejam considerados em outros estudos. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada. Só o próximo vídeo. Sim. No próximo vídeo, só recordando, é coping e narrativas agente estatal e agente cidadão, a atuação dos burocratas de nível de rua, a implementação de políticas públicas no contexto brasileiro.
Caso não consigam ver o vídeo ou problema do áudio, recordo que, por favor, me alerte. Aí, tanto falando ou com a mãozinha. Olá, pessoal. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos e todas. Eu sou Ana Flávia, vou apresentar o trabalho intitulado COP em Narrativas, Agente Estatal, Agente Cidadão, atuação dos burocratas de nível de rua na implementação de políticas públicas no contexto brasileiro, que tem também como coautor o professor Vicente Ferreira. Esse artigo, ele faz parte de um estudo maior da minha tese de doutorado, e ele está organizado da seguinte maneira: ele tem uma introdução, um quadro conceitual, uma seção de aspectos metodológicos, a discussão dos resultados e, por último, as considerações finais. Aqui falando um pouquinho da introdução, que é onde eu apresento brevemente os conceitos que estão norteando não só a construção desse artigo, mas também da tese, que são os conceitos de COP, e das narrativas agente estatal, agente cidadão. Aqui, brevemente, começando pelo conceito de COP, trata-se do conjunto de esforços comportamentais, então de estratégias de enfrentamento, que são utilizados ou desenvolvidos por burocratas de nível de rua para lidarem com situações de tensão e conflito ao interagirem com os beneficiários das políticas públicas durante a prestação dos serviços públicos. E esses burocratas de nível de rua, que são os implementadores, os executores das políticas públicas, podem tanto agir com um foco maior nas leis e no conjunto de regras, que seria uma narrativa agente estatal, como proceder com maior frequência em conformidade com as demandas dos indivíduos e das circunstâncias, né, que esses burocratas de nível de rua têm que lidar e se deparam aí no seu dia a dia, que seria, então, uma conduta baseada em uma narrativa agente cidadão. Na sequência, ainda na introdução, a gente apresenta as perguntas e os objetivos de pesquisa. Então, na pergunta, almejamos responder quais são as estratégias de enfrentamento adotadas pelos burocratas de nível de rua, como isso se desenha e influencia na implementação de políticas públicas, especialmente no contexto brasileiro, e se essas estratégias são construídas a partir de uma perspectiva agente estatal ou agente cidadão. Para poder compreender isso, nós propomos o objetivo de identificar e discutir quais as estratégias de enfrentamento utilizadas por esses burocratas de nível de rua, né, e como como essas estratégias vêm influenciando na implementação de políticas públicas no contexto brasileiro e qual tem sido a narrativa adotada por eles. O referencial teórico foi construído a partir, então, de dois principais conceitos, que são os conceitos de COP e das narrativas agente estatal e agente cidadão, que estão presentes na literatura sobre implementação de políticas públicas à luz da burocracia de nível de rua de Lipski. A gente sugeriu, na discussão do referencial teórico, que essas duas perspectivas, elas podem se somar, elas podem dialogar uma com a outra, e que elas são subjacentes, né? A ideia foi aprofundar as discussões nesses mecanismos de COP, que são desenvolvidos pelos burocratas de nível de rua, ali no momento da implementação de políticas públicas, mas também sinalizando qual que é a narrativa que eles adotam no seu dia a dia. E para o desse trabalho, nós adotamos uma abordagem qualitativa de análise, nós utilizamos análise de conteúdo, né, como ferramenta para analisar os dados, e ela se caracteriza como pesquisa bibliográfica, né? Nós fizemos um levantamento de artigos empíricos sobre o contexto brasileiro, em que a gente utilizou, além destes, estudos clássicos e seminais que foram subsidiando a construção de categorias teóricas, foram subsidiando também a discussão dos achados dos estudos empíricos na realidade brasileira. Na seção de resultados, né, a gente sinaliza, a partir das análises e interpretações que fomos fazendo sobre os estudos empíricos brasileiros, que existem parâmetros relacionais que influenciam na decisão e, especialmente, de qual mecanismo de coping que o burocrata de nível de rua vai adotar. E que são esses mecanismos que vão definir qual vai ser a narrativa que vai ser adotada por esse trabalhador de linha de frente, se vai ser uma narrativa agente estatal ou uma narrativa agente cidadão. Com base nisso, foi possível perceber também que laços mais fortes
com que laços mais fortes existentes entre os burocratas de nível de rua e o público beneficiário pode fazer com que esses burocratas adotem com maior frequência o coping de aproximação do público-alvo em uma narrativa agente-cidadão. Um outro achado é que acreditamos, com base, novamente, né, nas evidências dos estudos empíricos que identificamos, é que esses contextos de tensão provocados por grande desigualdade social, excesso de demanda por parte dos beneficiários, né, pode acontecer de o burocrata de nível de rua construir estratégia de coping de movimento em direção ao usuário. Então, se aproximando dos usuários, né, beneficiários das políticas públicas, com uma predominância de uma narrativa agente-cidadão. E um outro achado é que, no contexto brasileiro, parâmetros normativos, e aqui eu estou chamando de parâmetros normativos a noção de certo e errado, o juízo de valor, né, isso pode influenciar na construção de comportamentos de enfrentamento. E é a partir desse julgamento, desse juízo de valor, que o burocrata de nível de rua define qual vai ser a narrativa predominante em sua conduta diante do beneficiário de uma política pública. E, por último, partindo aqui já para as considerações finais, nós retomamos aqui nessa sessão os principais achados dos artigos, sinalizamos as possibilidades de pesquisas futuras, como, por exemplo, estudos que respondam os porquês de adotar uma ou outra narrativa nos diferentes contextos brasileiros, ou ainda quais dos executores das políticas públicas estão mais propensos a seguirem mais fortemente os desígnios das regras e, portanto, adotando uma abordagem agente estatal. Como contribuições teóricas e práticas, acreditamos que, primeiramente, esse aprofundamento teórico que fizemos, né, sobre o coping e sobre as narrativas pode ser útil, né, e se soma àquelas discussões que já existem sobre as narrativas adotadas por esses burocratas de nível de rua na execução de suas ações. Uma segunda contribuição, também de caráter teórico, é que a gente sugere que esses dois construtos eles podem ser estudados juntos e à luz da teoria da burocracia de nível de rua, e a gente espera que essas discussões possam ser úteis no debate sobre a relevância e capacidade dos implementadores de executarem ações e alcançar objetivos, mesmo diante de tensões e conflitos ou pressões. E, por fim, construímos proposições e um modelo analítico que podem ser testados em pesquisas empíricas futuras. E, para finalizar, essas são as referências que eu utilizei na apresentação. Finalizo aqui e gostaria de deixar os meus agradecimentos. Vou colocar o próximo vídeo. Para recordar, o quarto e último vídeo a ser apresentado na sessão é Governança e o Sistema de Avaliação CAPES, uma análise dos índices nas universidades federais do Nordeste. Olá, boa tarde. Meu nome é Cibele Ribeiro Pereira e, em parceria com os professores Lindomar Pinto da Silva e Fernando Lhamas, produzimos o seguinte artigo: Governança e o Sistema de Avaliação da CAPES, uma análise dos índices nas universidades federais do Nordeste. Esse estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: existe uma correlação entre os índices IgG e conceito CAPES nas universidades federais do Nordeste do Brasil? Tal questão busca preencher uma notória lacuna teórica. Comprovando esse fato, Silva, um dos coautores deste artigo, em trabalho publicado no início desse ano, assevera que, apesar de figurar com extremo protagonismo no campo da administração pública
Estudos sobre governança pública com foco direto nos seus resultados ainda são escassos. Para tanto, o autor destaca que, entre os anos de 2015 e 2023, pesquisas em 2 dos principais bancos de dados de periódicos, quais sejam o Scopus e o Web of Science, detectaram juntos menos de 300 artigos usando o termo governança pública, desempenho e resultado. Concentrando a pesquisa para expressões relacionadas ao desempenho no contexto das instituições de ensino superior, o número diminui ainda mais, não chegando a 15 artigos. Falando um pouco sobre a governança e os seus desdobramentos, né, e sobre o Tribunal de Contas e o seu papel na governança dentro do setor público, a gente destaca que o TCU definiu o Índice Integrado de Governança da Gestão Pública, IGG, que é utilizado como indicador para medir a eficiência da governança e da gestão dos órgãos públicos federais. Para além do IGG, o TCU definiu alguns indicadores de desempenho que deverão ser incluídos nos relatórios de gestão das instituições federais de ensino superior a partir de 2002, dentre eles o conceito CAPES. De acordo com o Manual de Orientação para Cálculo dos Indicadores de Gestão do TCU, deve ser considerado o conceito CAPES da última avaliação realizada pela CAPES. Em relação aos instrumentos metodológicos, né, a abordagem utilizada foi a quantitativa, foi utilizado o teste Pearson, que foi executado através do programa RStudio. A base de dados utilizada foi construída a partir de dados oficiais coletados no site do TCU e do Ministério da Educação. A série histórica de aferição do IGG pelo TCU, ele tem início em 2014 e novos dados foram disponibilizados em 2017, 2018 e 2021. Contudo, em relação ao conceito CAPES, os dados eles só foram disponibilizados a partir do ano de 2015. Por esse motivo, a nossa correlação utilizará os anos de 2017, 2018 e 2021. Um outro dado que a gente precisa destacar em relação aos instrumentos e métodos e a base de dados é que atualmente existem 20 universidades federais no Nordeste do Brasil. Contudo, nesse período, nós só temos variáveis disponibilizadas de 18 universidades. Então, esse vai ser, né, o nosso campo de pesquisa. Diante disso tudo e, né, buscando responder a nossa questão de pesquisa, nós trouxemos 2 hipóteses. A hipótese 0, o conceito CAPES não tem relação com o índice de governança IGG, e a hipótese 1, em que as universidades com melhores índices de governança tendem a ter melhores notas no conceito CAPES. Então, depois de estruturar, né, a nossa base de dados e de rodar o teste Pearson no RStudio, nós chegamos a esse resultado. No ano de 2017, o índice de correlação entre as 2 variáveis, né, conceito CAPES e IGG, foi de 0,3043, aproximadamente, em 2018 de 0,5088 e em 2021 de 0,6191. Então, analisando na ano, né, iniciando por 2017, o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis é de aproximadamente 0,3043. Isso sugere uma correlação positiva fraca entre as 2 variáveis, ou seja, no ano de 2017, ainda que essa correlação seja positiva, ela se apresenta de maneira não significativa, demonstrando que a hipótese nula pode ser verdadeira. Já em 2018, o coeficiente de correlação entre as variáveis é de aproximadamente 0,5089. Isso sugere uma correlação positiva moderada entre as 2 variáveis. E o intervalo de confiança dessa correlação está entre 0,0551 e 0,7884. Nesse caso, como esse intervalo não inclui o zero, reforça a evidência a favor da presença de uma correlação significativa e positiva entre as variáveis. Em resumo, os dados sugerem uma correlação estatisticamente positiva entre as variáveis. Por fim, em 2021, o coeficiente de correlação Pearson entre as variáveis é de aproximadamente 0,6191. Isso sugere uma correlação positiva de moderada a forte entre as 2 variáveis. O intervalo de confiança, que ficou entre 0,2141 e 0,8425, indica a faixa de valores, né, que reforça essa evidência a favor de uma correlação significativa e positiva, estatisticamente significativa e positiva entre as variáveis. Então, a partir desses dados, a gente consegue, né, compreender que em 2017 a relação era insignificante, mas com o passar dos anos,
ela passa a ser de moderada forte. Por exemplo, em 2021, as universidades federais que obtiveram o conceito CAPES mais elevado tendem a ter um índice maior de governança também, como a gente consegue visualizar de maneira clara nesse gráfico aqui que nós elaboramos. Esse resultado indica que, para além das questões de gestão no âmbito universitário, uma boa governança pública institucional pode repercutir na produtividade e qualidade acadêmica. Nesse cenário, é relevante destacar os impactos acadêmicos empregues à sociedade, tendo em vista que as universidades públicas não têm como finalidade o resultado financeiro, e sim a qualidade do ensino, bem como pesquisa, extensão e inovação. E aí, calculando, né, a evolução da mediana do IgG e do índice CAPES separadamente, essa correlação, né, moderadamente positiva, né, de moderada forte, ela se evidencia mais uma vez. Né? A gente vê aqui no gráfico 2 que, ao longo dos anos, né, a gente vai subindo o índice IgG da mesma forma que, ao longo dos anos, vai subindo o conceito CAPES. Então, nesse sentido, essa correlação positiva ela pode ser explorada por gestores educacionais e pesquisadores para compreender melhor os fatores que contribuem tanto para a excelência acadêmica quanto à produção científica impactante, promovendo a qualidade do ensino superior e o avanço do conhecimento. Tratando de correlações entre governança e índices de gestão, Machado e Chirac destacam a importância de robustecer os mecanismos de governança pública em instituições de ensino superior que buscam a validação do seu engajamento com a produção de um conhecimento de qualidade, né, legitimando o seu relevante papel na sociedade. E agora, trazendo as considerações finais, nós já temos 8 minutos, né, para apresentar o trabalho, então a gente traz realmente de uma maneira bem reduzida. Ao longo das décadas, as instituições de ensino superior têm enfrentado desafios significativos na busca de uma gestão eficiente e alinhada aos princípios de governança. Nesse contexto, a correlação identificada entre o IgG e o CAPES fornece insights valiosos para a compreensão da dinâmica de governança nas universidades federais do Nordeste do Brasil. Então, esse trabalho não apenas preenche uma lacuna do conhecimento acadêmico, mas também oferece uma contribuição tangível para a formulação de estratégias de gestão mais eficazes nas instituições de ensino superior. O entendimento das correlações identificadas poderá orientar as lideranças universitárias na tomada de decisões, promovendo uma administração mais alinhada com os princípios da governança e, por conseguinte, potencializando a qualidade acadêmica. Essas são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada. Muito bem. Então, agora a gente pode começar o debate. Eu imagino que vocês tenham feito anotações sobre os trabalhos dos colegas, então a gente pode recuperar essas anotações agora, né? Focando um trabalho de cada vez. Começando pelo primeiro, alguém quer começar, fazer comentários ou perguntas? Senão eu posso puxar a fila aqui. Maxwell, eu achei isso, eu gosto de estudos de caso na administração pública por conta do legado de aprendizagem que ele pode deixar, né? E o seu estudo me pareceu muito valioso nesse sentido. E aí eu não tenho comentários metodológicos para fazer, até porque é um estudo que bem específico e você demonstra até proximidade com a realidade que você está estudando ali, né? E a minha pergunta é muito prática. Você chegou a várias conclusões que são concretamente sugestões de melhoria para a gestão pública neste contexto, né, do seu estudo. De alguma forma, essas sugestões chegam ou chegaram
ao governo estadual, eventualmente aos conselhos, enfim, aos atores que foram que estão envolvidos no estudo? Então, boa tarde, pessoal, novamente, né, a todos. Só para complementar, né, 8 minutos são realmente pouquíssimo tempo. Eu tive que regravar o vídeo várias vezes porque tinha estourado o tempo ali para explicar. Mas, assim, esse trabalho, ele faz parte do meu trabalho principal de dissertação de mestrado, que o meu trabalho que eu venho desenvolvendo na universidade é de compreender o processo de turistificação da reserva extrativista Lago do Cunhã, aqui em Porto Velho. Então, aqui nós temos uma reserva extrativista bem próxima em questão de distância da capital, e onde está sendo feito um trabalho ali da prefeitura já há alguns anos de tentar fazer com que aquele espaço ele vire turístico. Então, dentre os trabalhos ali que a gente vem desenvolvendo no mestrado, eu procuro sempre estar abordando esse caso, né, que é o meu caso principal, de diversas formas. E dessa vez nesse trabalho foi em questão de compreender o papel, né, ou como que funciona ali mesmo essa estrutura que se monta para a tomada de decisões do que acontece dentro da unidade de conservação. Então, eu vou aproveitar o tempo para explicar até um pouco melhor, né, para quem talvez não seja muito da área, mas toda unidade de conservação, existe uma legislação formal que a compõe ali, e dentro dessa legislação ela pede que exista um conselho deliberativo para que decida o que acontece com a unidade de conservação, junto com a comunidade e o órgão, que no caso, que é o gestor, nesse caso das federais, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, para que eles consigam decidir coisas que acontecem ali dentro. Então, o foco desse artigo foi justamente entender como que acontece isso, como que acontece essa governança desse órgão que em unidades de conservações federais é o Instituto Chico Mendes e nas estaduais é as próprias secretarias. Então, esse foi o objetivo do trabalho. E aí, respondendo a pergunta, na verdade, quando eu aponto as resoluções, não é uma resolução que eu proponho, mas uma resolução que os próprios entrevistados eles deixam claro de como existe, ou seja, o resultado ele foi dividido em 3 etapas. A primeira é de tentar entender como que é essa estrutura, a segunda etapa é de tentar compreender quais os problemas que ocorrem nesse processo de relação, nesse processo de governança, e a terceira é justamente compreender como que eles lidam, como que eles lidam ou resolvem esses problemas. Então, aqueles problemas que apareceram sobre embate, sobre a falta de conhecimento básico de quem estava ocupando a cadeira, a sobrecarga de quem estava à frente daquilo, eles mesmos respondem, né, como que aquilo ali, como que eles tentam passar por aquilo. Então, no caso de embates, eles procuram garantir que todos tenham a sua chance de fala, para que todos sejam garantidos, por mais absurdo que seja o que ele está falando, e em questão estritamente a comunicação com o governo do estado ou prefeitura, o problema que surge poxa, nós temos aqui representantes da comunidade, representantes de pessoas que moram ali dentro daquela reserva extrativistas, que têm problemas como a falta de profissionais de saúde ali presentes, a falta de infraestrutura para que facilite a entrada e saída de pessoas naquela reserva extrativista, ou seja, que são coisas que só quem pode atender são o poder público, a prefeitura, o governo do estado, e aí a problemática existe dificuldade de que aquilo chegue no governo do estado porque eles não frequentam as reuniões, porque os ofícios não são respondidos, porque os convites não são aceitos. E então, essa foi a problemática identificada e a forma de resolver, a resolução que eles tentam ali, né, o próprio órgão gestor nesse caso específico, reforçando ainda mais o envio de documentações e eles sempre tentam participar para todos os eventos que são convidados, para tentar despertar ou até fazer um network ali com alguns membros do governo, algum membro da prefeitura, para que desperte esse interesse, né, em retribuir essa participação para ou seja, estreitar essa proximidade. É mais ou menos isso. Consegui responder? Sim, respondeu muito claro, e eu acho que o fato dessas contribuições já virem deles mesmo, a sua contribuição é tão importante quanto se fossem suas, porque você está reunindo isso, né, sistematizando, e eventualmente as suas publicações podem levar essa informação para mais longe, né, para que elas possam ser ouvidas. Te ouvindo agora, eu fiz uma
um paralelo aqui com os problemas dos conselhos de bacia hidrográfica que pelo menos quando eu estudei isso, reclamavam mais ou menos da mesma coisa, dessa falta de responsividade do poder público, que é quem realmente pode fazer certas coisas, né? Exato. Muito bem. Alguém mais tem comentários, perguntas, insights para fazer para o Maxwell? Linda e Tatiane? Não, eu achei o trabalho dele até. Todos os trabalhos são relevantes na minha concepção, né? Mas o trabalho dele é tão relevante porque é como se eu conseguisse ver que a academia é com que a gente como fosse a voz dessas pessoas. Eu vejo por conta de um trabalho que eu estou fazendo aqui, que é sobre eólicas e comunidades locais. Normalmente a comunidade ou aquela pessoa que tem, né, aí não consegue ir lá ser ouvida. E o trabalho dele, eu até li assim, uma vez, e eu ia ler uma outra vez, só que aí eu não tive tanto tempo para estar lendo assim tão aprofundadamente, mas eu vi que é muito relevante em relação a isso, até que o professor chegou a citar, né? Que chega a ser a voz, né? Para que o poder público possa dar uma olhada aquilo que não se estava se atentando. Tá. É o seguinte, professor, eu também achei o trabalho do Maxwell muito relevante, tendo em conta que o trabalho envolve a própria comunidade, porque muitas das vezes, nesse tipo de atividade de extração mineira, as empresas vão para lá, instalam as suas máquinas lá, começam a operar, e sem nenhum contato ou uma consulta prévia à comunidade. Então, esse envolvimento na governança, esse envolvimento da comunidade, faz com que a comunidade tenha voz, faz com que a comunidade se sinta valorizada, se sinta dono daquele empreendimento. E isso faz com que evite aquilo que é conflitos de interesses. Eu sou de Moçambique e tem muitas atividades de extração mineira em Moçambique, onde grandes multinacionais vão para lá, vão para uma comunidade, se instalam lá, mas a comunidade permanece miserável anos e anos. A comunidade não tem voz, a comunidade sai nas ruas para manifestar-se das condições precárias que lá vivem, mas o governo, as políticas públicas não fazem nada para proteger aquela comunidade. E isso depois resulta em conflito entre as próprias empresas e a própria comunidade. Então, eu acho que essa pesquisa ela é muito bem-vinda, ela é muito necessária para o nosso contexto atual. Então, era isso aí, professor. Obrigada. Obrigado também. Eu só fazer aqui uma pergunta rápida. Eu vi que tem entrevista com representantes de conselhos, isso Isso. ali foi o máximo que você conseguiu, assim, o que é que pode te dizer que te limitou? Somente aqueles, é porque eu vi que foi uma quantidade até reduzida. Sim, então esse foi justamente uma das dificuldades, levando em consideração também o tempo que eu tive para fazer o trabalho, que inclusive foi um de conclusão de disciplina, mas a dificuldade é justamente esse contato, né? Então, às vezes eu cheguei, esse contato na verdade foi a partir de um que eu conheci numa das visitas a uma Resex, e aí você manda uma mensagem, eles demoram a visualizar a questão de internet ali e tudo mais, mas aí foi nesse caminho de um indicar o outro, aí às vezes chegava no outro, ele não era mais membro, indicava o número de outro, alguns não quiseram falar, não quiseram responder, mas teve essa dificuldade, mas eu acredito que foi também contribuição em questão do tempo que eu tive para ficar procurando essas pessoas. Esse trabalho eu pretendo continuar aumentando um pouco, talvez com um presidente que na verdade eu conversei com um servidor só, que era presidente, mas às vezes uma contribuição de um outro presidente de uma outra reserva extrativista, ou quem sabe até, principalmente, como eu foquei mais no federal, às vezes eu passo para entender a governança a nível estadual ali, da Secretaria do Estado, talvez fosse alguma coisa diferente. Então essa é uma
delimitação do trabalho que eu acredito que com a abrangência dele eu teria resultados diferentes também. Eu agradeço. Até a segunda pergunta ia ser isso, se ia ter continuidade, já que você me disse agora que vai continuar a pesquisa. Isso, aham, positivo. Eu desejo boa pesquisa. Muito bem. Vamos para o segundo. Trabalho da Giovana, certo? Professor, Alguém quer começar com algum questionamento? Eu tinha uma pergunta, eu queria. Opa, atrapalhei alguém? Eu queria só entender, eu achei bastante interessante o trabalho, né? Porque a gente, quando fala sobre dados de educação, na minha opinião, é bastante relevante para o nosso cenário atual, mas eu queria compreender um pouco melhor como que ficou a questão, como que foi exatamente a metodologia, porque pelo que eu entendi, foi utilizado dados de um ano, né? Do IDEB ali de um ano, mas eu queria entender mais como é que funcionou essa questão da metodologia, acho que pelo tempo não deu para explicar muito bem. como você, eu também gravei o vídeo várias vezes, porque sempre estourava o tempo. Nesse artigo, né, eu peguei dados de 2021, mas a minha dissertação vai usar dados de 2023, né, que saíram depois que eu escrevi o artigo. Peguei dados do IDEB, né, da nota do IDEB, que sai a nota, mas a gente tem muitos dados de censo escolar. Aí eu peguei dados de censo escolar de 2021, fiz um novo banco de dados, onde eu compilei esses dados para fazer essa análise. Mas eu não entendi direito a sua pergunta. Porque eu vi, pelo que eu entendi, que ele tentou fazer um cruzamento de informações entre o que tinha em termos de estrutura, essas coisas da escola, né? Questão de informática, localidade, alunos e tal, com os dados do IDEB. E aí, então, foi num recorte de um ano, né? Isso, é que todo ano tem censo escolar, mas nem todo ano tem nota de IDEB. Aí eu peguei o ano que tinha nota do IDEB, que foi 2021, e peguei dados do censo escolar e dados dos indicadores educacionais, e fiz isso, compilei tudo numa planilha só para fazer essa análise. Respondi? Respondido. Obrigado. Não. Mais alguma pergunta? Tem uma, vocês me ouvem? Ana Flávia? Isso. Estão me ouvindo direitinho? Não sei se a minha internet está Sim. ruim. Ah, Muito bem. boa tarde, deixa eu cumprimentar todo mundo. Parabenizar também todo mundo pelos trabalhos, pela apresentação. E, Giovana, na verdade, eu não tenho uma dúvida, na verdade, é só um comentário, assim, que os seus achados de pesquisa, eles estão indo ao encontro de um estudo que eu estou fazendo parte agora, do programa de do programa Dinheiro Direto da Escola, o PDDE. E os seus achados, assim, estão dialogando muito com o que a gente está identificando em campo, e aí está sendo uma pesquisa em âmbito nacional, tanto dados qualitativos quanto quantitativos. Quando você sinaliza, por exemplo, a questão da melhoria do desempenho relacionando à variável de infraestrutura. Então, isso está dialogando muito. Um outro ponto também que você sinalizou foi a questão da localização. A gente não utiliza propriamente uma variável de localização, mas a gente utiliza contexto, né? Então, e as regiões norte e nordeste, a gente está conseguindo identificar que os alunos têm melhoria no desempenho, embora não seja um objetivo do programa, mas é possível identificar a melhoria a partir do momento que eles passam a ter acesso a determinados itens, como, por exemplo, um ar-condicionado, acesso à água, que aparentemente para a gente pode parecer uma coisa, né, impressionante não ter água, por exemplo, mas existem muitas escolas que não têm água potável para os alunos consumirem. E o porte da escola também é uma coisa que a gente está identificando que o programa faz mais diferença para determinados tipos de escola, como, por exemplo, as escolas de ensino infantil e também creches. Então, está dialogando muito com o seu estudo.
E uma outra observação que eu faço aqui, compartilho, na verdade, com você e com todo mundo, é quando você fala da sugestão de estudos futuros da variável de incluir variáveis de infraestrutura. E esse é um debate que a gente está tendo, que, assim, no Brasil, me parece que faltam estudos que sinalizem para a gente o que é uma infraestrutura ideal para o contexto brasileiro, para os diferentes contextos regionais, que a gente está falando de um país continental. Então é isso, assim, quero te parabenizar e estou só mesmo compartilhando aqui que gostei bastante do seu estudo e só mesmo Obrigada. divido aqui essas colocações. Deixa eu comentar um pouquinho. No, na continuidade do trabalho, eu dividi por regiões e a gente consegue ver que o que faz diferença no sul não faz diferença no norte, ou não faz diferença no nordeste. É muito interessante de verificar essas nuances de interferência de nota. Eu não encontrei licença. Eu não encontrei dados de socioeconômico familiar. Tem alguma coisa assim? Não achei. Tem indicadores educacionais, mas eu não utilizei. Pois é porque isso é relevante, né? Assim, só é bom talvez Sim, dê uma probabilidade de acrescentar, porque isso faz muita sim, diferença, né? Às vezes sim. são pessoas são crianças, estão no mesmo canto, mas isso faz uma enorme diferença. Dados socioeconômicos. Infelizmente eu não consegui, porque já estou com 13 variáveis, né? Ficou muito. Mas eu mais do que compreendo. Mas é só uma dica, que como eu li, aí eu só uma dica mesmo. Mas o seu trabalho é excelente. Obrigada. Fica para o próximo. Giovana, eu acho que a gente tem ainda muita carência na administração pública de trabalhos que buscam medir a efetividade da política pública. Eu sempre falo isso, parece que é disco riscado, mas toda hora pula na minha frente a oportunidade de comentar isso. A gente olha para eficiência, é importante, mas é preferível uma política pública efetiva, menos eficiente, do que uma eficiente sem efetividade. O que é efetividade para mim? Efetividade é o efeito da política pública, ou seja, que é o famoso EDAI, né? Que diferença fez? Então, aqui o seu trabalho, você tá olhando o rendimento escolar. Rendimento escolar é um efeito de uma série de ações do Estado, não só da política pública educacional, né? Tanto é que você abre os fatores e encontra variáveis que podem ser de outro campo, né? Nessa linha, eu também quero elogiar o teu esforço e o caminho que você optou. Deve ser bem difícil a, a casar os dados do censo com os dados das avaliações, né? Agora, inevitavelmente, é curiosíssimo a relação que você não encontrou com remuneração, né? Você mesma já anuncia no vídeo, né? Estranhamente não encontramos. Isso é tão importante porque eu sempre, até pela minha formação, eu olho gestão pública sempre com um, um, um sistema operacional político rodando por trás. Para mim, a política explica a maior parte das coisas de gestão pública, né? E a coisa da remuneração é inquestionável. Qualquer, enfim, essa é a minha forma de entender, né? O que me parece. Não há partido, não há no Brasil partido, muitas vezes não explica muito, mas não há político
no Brasil que vai defender o contrário, que o professor melhor remunerado traria melhores resultados, melhores efeitos para a política. E aí, assim, eu acho que a gente, como cientista, a gente precisa, muitas vezes, suspeitar da estatística, porque a estatística é uma invenção que não é desse mundo, não é de Deus, né? Estatística ajuda, mas também atrapalha. Será que o que eu quero dizer é o seguinte: será que não merece um aprofundamento nesse ponto? Por exemplo, uma hipótese que me veio: será que para esse dado de remuneração do professor, será que não há dispersão suficiente para que o modelo entenda diferenças estatísticas? Enfim, você pensou nisso? Vale a pena. Mas apesar de surpreender, ele não foi o primeiro. Já tem outros estudos que tratam disso. Mesmo que a gente acredite ainda que a remuneração, já tem outro estudo falando que a remuneração não é o fator decisivo que vai determinar o rendimento. A Interessante. gente, não somos o primeiro. Isso para o ensino fundamental também. No meu caso é o Fundamental 2, né? Nono ano. Fundamental 2. Mas quando eu fiz um novo estudo, né, separando as regiões, a gente verifica que região norte e nordeste já é diferente de sul, sudeste e centro-oeste. A gente já verifica que alguma região ele vai ter influência em outra não. A dispersão da variável remuneração é grande ou melhor, é Eu não sei, suficiente? não sei te dizer aqui, mas vou analisar essa parte. Fica assim, é o que eu faria, eu olharia a dispersão, porque como são, é claro que a educação os salários, né, não é uma carreira federal, portanto, os salários vão diferir mesmo, né? Mas será que o suficiente para que haja capacidade explicativa, né, no modelo? Essa é uma hipótese. E se ela for verdadeira, é por isso que outros estudos estão concluindo isso também, né? Porque é muito contraintuitivo, evidentemente. E mais importante do que isso, a política pública se baseia nisso. As pressões de demandas sociais todas vão na direção contrária. Né, Porque só isso não resolve, né? Não adianta você aumentar o salário, mas deixar que as condições de trabalho sejam ruins. Então, não é suficiente só isso para resolver. Então, às vezes, onde o salário é mais alto, é onde a condição de trabalho é pior. Tenta sem resolver, dúvida. né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí tem que olhar outros fatores para ver o que está puxando para baixo. Sem Professora, dúvida. no ano passado, eu fui assistir a aula de uma disciplina, no âmbito da disciplina de didática. Eu fui assistir uma aula de noite de um professor que era para avaliar as metodologias do ensino daquele professor e depois apresentar um relatório. E o principal problema que nós achamos naquela turma é que quando o professor estava dando aula, todo o aluno estava no celular. Nenhum aluno estava prestando atenção na aula. Então, neste caso, o rendimento do próprio estudante, o índice, neste caso, do rendimento desse estudante, nós vamos atribuir a quem? Será que a culpa é do professor? É da metodologia do ensino do próprio professor ou das políticas públicas e da própria educação? Eu não sei.
Então, acho que há necessidade também de se avaliar nessa vertente, nesse ponto de vista de tecnologia de informação na sala de aula. Essa tecnologia vem para ajudar, esses telefones estão para ajudar. Como é que isso é avaliado dentro do ambiente escolar ou ambiente acadêmico? Sim, é muito complexo, né? São muitas coisas. E isso especificamente, a, o estudo da Giovana não levantou esse tipo de dados, mas até se discute a proibição do uso de celular em sala de aula. Muito bem, vamos seguir? Obrigada. Parabéns, Giovana. Vamos para o terceiro trabalho da Ana Flávia. Alguém quer começar? Eu posso puxar aqui. Numa sessão hoje de manhã, houve um debate justamente sobre o modelo de entendimento da relação entre o cidadão e, e o Estado, né? E você traz aqui essas duas narrativas, agente estatal e agente cidadão. Talvez até valha a pena depois conectar você com esse outro trabalho que não é exatamente nesse contexto, mas é no contexto da educação superior. Mas, de qualquer forma, esses modelos são fundamentais para a gente entender a dinâmica. Mas, de novo, não foi pensado aqui, mas eu vou parecer repetitivo. Burocrata de rua, embora ele seja um burocrata, ou seja, entendo a burocracia, o corpo técnico do Estado, certo? Ou seja, não é um profissional de carreira, enfim, que tem uma certa independência do governo daquele mandato, enfim. Mas como se trata da linha de frente, ele sofre algum tipo de influência da política, correto? Você olhou para isso? Agora, em 2024, a gente tem pouquíssimos estudos que avaliam os resultados, né, dessas políticas nas instituições de ensino. Existe o IgG, existe o índice CAPES e vários outros índices que o TCU mede. Eu tenho até aqui alguns que eu posso citar. Grau de envolvimento da pós-graduação, qualificação do corpo docente, taxa de sucesso da graduação. Então, são muitos índices. E, assim, é como se esses índices fossem jogados, mas a gente não sabe, e como você falou, e daí? E daí? E daí? Então, o nosso objetivo é, dentro de um cenário tão múltiplo, né, tão polissistêmico e holístico como a universidade, que tem que tratar de demandas internas, externas, da comunidade, tem que muitas vezes lidar com contingenciamento orçamentário, precisa atender diversas demandas, como se fazer uma governança, né, atendendo a todos esses índices dos tribunais, né, de controladoria, e trazendo um resultado efetivo, né? Até que ponto essa enxurrada de índices e de políticas públicas estão sendo de fato efetivas. Então, o objetivo da tese vai ser esse, mas para esse artigo a gente fez esse recorte a partir dessa atividade da disciplina de métodos quantitativos. Claríssimo, Cibele, claríssimo. Posso fazer só uma observação? Ele é exclusivamente quantitativo, né? Esse artigo, sim, ele é exclusivamente quantitativo. Existe ali uma contextualização, uma pesquisa documental para a gente poder construir banco de dados e entender o contexto, mas ele é primordialmente quantitativo.
Eu acho que assim, talvez colocasse uma parte qualitativa e poderia ajudar a entender mais em relação à governança e o desempenho acadêmico. Eu acho que qualitativo também. Não, mas a gente traz no referencial teórico bastante coisa sobre a Mas eu governança. coloco, mas falando na metodologia mesmo, em si, colocar um pouco de qualitativa, quem sabe, dá uma pensada aí. Na tese, a minha tese é qual e quant. A tese será qual e quant. Mas aí, para esse artigo, a gente focou no quant. Enfim, não, não, tudo bem. Mas obrigada pela sugestão. Mais um ótimo trabalho, viu? Até a próxima. Obrigada. Agradeço. Quando a gente extrai trabalhos de uma tese, é muito comum esse efeito que você tá recebendo, Sibeli. Mas Sim, está claríssimo, claríssimo, e eu acho que te ajuda muito a enriquecer a visão da tua tese. claro. E o objetivo da gente participar desses eventos, dessas trocas, é justamente isso, né? A gente conseguir agregar tudo isso na pesquisa e pedir ajuda mesmo de outros, né? De outras pessoas, de professores experientes como você. Então, eu acho que é fundamental durante o processo de construção de uma tese, de uma dissertação, a gente participar de eventos e ter essa troca. É para isso que serve. E também encontrar colegas que estão enfrentando desafios metodológicos ou empíricos, mais empíricos, e para trocar figurinhas, enfim, como Exato. aqui nesse painel mesmo. Eu acho que o teu trabalho, embora vocês estão olhando para níveis de educação diferentes, mas o teu trabalho e o trabalho Giovana, da Giovana, né, podem ter sinergia aí, né? sim. Figurinhas para trocar. Muito bem, mais algum comentário? A gente está a 5 minutos das 6 horas. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, ainda dá tempo. Se não tivermos, então eu quero reforçar que a Tatiane já colocou de novo aqui no chat o link para avaliação da sessão. É super importante para a melhoria contínua do SEMEAD. E, no mais, parabéns aos 4 autores, parabéns aos assessores, a Linda e a Tatiane, muito obrigado. Sem vocês, o trabalho dos moderadores seria sempre muito mais complicado. E podemos encerrar a sessão no horário, que também é uma medida de performance para a gente aqui. Muito bom. Parabéns a todos, até por isso. Conseguimos ficar dentro dos tempos. Muito obrigado e bom resto de dia para vocês e bom trabalho com as suas pesquisas. Obrigado, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns aí a todo mundo. Tá? Obrigada, A todos gente. e Um o abraço. professor Fernando. Obrigada. Obrigada, e a Tchau, Inês. tchau. Obrigada, Tatiana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado vocês. Tchau. Tá. Tchau, gente.